Olá, caro aluno, enorme prazer estar aqui com vocês novamente. Sou o professor Regis Garcia, estamos trabalhando juntos a disciplina de contabilidade comercial e essa é a nossa aula de número 3. Vamos ver o tema da nossa aula de hoje, está aí. Desconto de duplicatas, empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, depreciação e amortização. Como vocês devem ter percebido, é uma aula bastante interessante e voltada para as operações financeiras. Como a contabilidade comercial trata das operações financeiras quando nós envolvemos duplicatas, logicamente oriundas da venda a prazo, né? Qual o tratamento que nós damos a esses títulos e quais os processos que nós podemos executar baseados nessa venda a prazo. Essa conotação financeira tem muito a ver com a contabilidade comercial, uma vez que a contabilidade comercial é responsável pelos registros de compras e vendas de mercadorias. E nós sabemos que faz parte da política de venda das empresas, da sua política de crédito e cobrança, vender tanto a prazo como também de forma à vista. E o mesmo acontece com as compras. Nós compramos à vista, mas também compramos a prazo. Tudo bem? Então vamos em frente. Vamos entender o nosso objetivo. Primeiro, nossa ideia é trabalharmos com as operações que envolvem as questões financeiras da empresa. Vamos falar também sobre os títulos envolvidos nas compras e vendas, não apenas das mercadorias, mas também de itens de investimento, como é o caso, por exemplo, dos imobilizados, na verdade. Demonstrar as formas de cálculo das depreciações e amortizações que estão aqui envolvidas com esse importante elemento do investimento da empresa, né, imobilizado. Vamos tratar dos lançamentos contábeis que envolvam a realização de operações financeiras, aqui denominadas de empréstimos para terceiros ou também financiamento envolvendo esses imobilizados. Claro que o nosso foco será em cima das vendas a prazo, das operações de crédito, mas não podemos nos esquecer da importância do reconhecimento da perda de valor dos itens do ativo imobilizado, que são reconhecidos aí pela depreciação e pela amortização, tá bom? Mas no momento oportuno nós faremos a discussão desse elemento. Eu gostaria de destacar também para vocês que nós teremos um momento de pergunta, tá? Então, as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem, podem nos enviar, que ali por volta da metade da nossa aula, nós estaremos respondendo a essas perguntas. Vocês terão um tempinho para formulá-las ou também reforçar alguma dúvida que você tenha para a gente poder ajudá-los a esclarecer. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. As palavras-chave da nossa aula de hoje, se você depois precisar buscá-la na biblioteca, na verdade, então você tem aqui duplicatas, financiamentos de curto e longo prazo, depreciação, método linear e amortização. E aqui um resumo da nossa aula com os tópicos que nós já destacamos, né? Desde as operações com as duplicatas, passando aí pela depreciação e amortização dos ativos permanentes, né? No caso das imobilizações, tá joia? Vamos começar agora a discutir de uma forma mais segmentada cada um desses elementos. Vamos então dar o primeiro passo? Vejamos lá. Nós vamos aprofundar algumas discussões que vão certamente reforçar aquilo que nós destacamos na aula introdutória da contabilidade comercial, ou seja, os aspectos de que a contabilidade comercial não trabalha apenas com compra e venda, mas ela trabalha também com duplicatas, ela trabalha também com operações financeiras, ela também está interessada em medir adequadamente o ativo das empresas comerciais, entre outros aspectos, né? Além desses, outros fatores que serão considerados no caso do desconto de duplicata. Tem alguns detalhes muito importantes em relação a esse item, né? E também nós sugerimos sempre a você, eu gosto de destacar isso, que a gente
deve fazer pesquisas, né, aprofundar os nossos assuntos, não necessariamente vinculados única e exclusivamente ao material didático da disciplina, mas sim buscarmos outras fontes, né, de conhecimento sobre esses assuntos. As transações financeiras em especial, que é o nosso tema, nós precisamos estar atentos a esses aspectos, tá bom? Bem, nós já entendemos o que vamos estudar, por que vamos estudar e como podemos melhorar o conhecimento, né, sobre esses elementos. Então agora vamos dar mais um passo importante no conhecimento do nosso primeiro ponto de discussão. Vamos lá? A empresa Altas Bordas, aquela mesma que a gente já vem trabalhando, né, envolvendo aí vários acontecimentos, tá certo? Ela quer iniciar um procedimento de desconto de duplicatas. Bem, desconto de duplicatas, como nós dissemos, é uma importante operação financeira que traz alguns detalhes no seu processo que vale a pena nós destacarmos. A ideia da empresa, obviamente, é a manutenção do seu capital de giro. A gente sabe que o capital de giro da empresa ele está composto no ativo circulante, portanto, os estoques, né, um dos principais elementos do nosso capital de giro, duplicatas a receber também e caixa e bancos também. Nós basicamente trabalhamos com esses três elementos quando falamos de capital de giro. Por isso a importância do desconto de duplicatas na tentativa de manter esse capital. Os sócios da empresa Altas Bordas, eles estão considerando adquirir um aparelho de ar-condicionado com um custo, né, razoavelmente alto. Mas, para essa aquisição, a empresa fará um financiamento junto ao banco. Claro, ela não vai comprometer o capital de giro dela para comprar um mobilizado. A gente sabe que isso pode trazer problemas de falta de capital de giro. Então a empresa optou aí por um financiamento junto ao banco. Taxas de juros, no caso, foram satisfatórias, né, taxas baixas, e a empresa ela não comprometerá o seu capital de giro, principalmente no que tange aí à aquisição de mercadorias para revenda, no caso dos estoques, tá certo? Então a opção da empresa Altas Bordas em financiar esse mobilizado justamente se deu em função da proteção do seu capital de giro, tá certo? E a empresa também está certa. Vamos em frente. Depois de todas as operações financeiras finalizadas, uma vez que nós vamos executá-las, é hora do contador da empresa realizar os lançamentos de depreciações e amortizações cabíveis. Todos os lançamentos devem ser elaborados de acordo com os percentuais estabelecidos na lei e também considerando aí o tempo e vida útil desses imobilizados. A gente sabe que atualmente nós temos outras formas de depreciação. O contador ele passa a atuar de forma mais decisiva na escolha, ou pelo menos na determinação do percentual de depreciação. Mas, para fins gerais, a legislação do imposto de renda, que é a que traz as vidas úteis permitidas em termos fiscais, ainda é utilizada de forma preponderante na realidade das empresas, tá bom? Mas nós devemos sempre lembrar que cabe ao contador essa determinação baseado, claro, em laudos técnicos, baseados em fundamentos, né, que ele possa depois comprovar e justificar a escolha dos respectivos percentuais. Entendido? Então tá bom, vamos em frente. O primeiro elemento que nós veremos é esse que está aí no quadro de vocês, desconto de duplicatas. Claro que nós podemos ter a desconto de duplicata como uma opção, mas ela pode ser interessante e a empresa acaba optando, né, mais pelo desconto de duplicatas em função muitas vezes das taxas ou dos juros serem mais atrativos do que outros tipos de operações, tá bom? Isso justifica a utilização dos descontos de duplicatas como uma forma de financiamento do capital de giro da empresa. Conceitualmente,
Vejam aí o que diz os aspectos conceituais da duplicata a receber. Ela é uma operação financeira, como nós destacamos no início da aula, em que a empresa entrega determinadas duplicatas, por isso que nós denominamos de desconto de duplicatas. Então nós entregamos algumas duplicatas para o banco e o banco, claro, antecipa o valor correspondente a essas duplicatas, creditando o valor na própria conta corrente e, como não poderia deixar de ser, o banco cobrará juros, né? O banco trabalha com isso, é essa a finalidade dele e é isso que ele irá executar. Embora a propriedade dos títulos, o que é propriedade, gente? Propriedade, nesse caso aqui, diz respeito ao dono do título, né? Então, embora os donos dos títulos, a propriedade dos títulos, seja transferida para a instituição, no caso para o banco, a empresa ela continua responsável, por isso a gente usa a expressão corresponsável, né? Pelo pagamento dos mesmos. Caso o cliente não pague, o que a empresa faz? Ela terá que pagar para o banco o valor que o banco lhe antecipou, tá certo? Por isso, esse detalhe importante do desconto de duplicatas, isso difere um pouco de outras modalidades. A instituição financeira, ela debitará na conta corrente da empresa o valor da duplicata não paga pelo cliente, certo? E é claro que a empresa depois irá cobrar do seu cliente esse mesmo valor para ressarcir, né, na sua conta bancária esse valor que ela foi obrigada a honrar em função da inadimplência do seu cliente. Então, se a gente resumir essa estrutura de financiamento, a empresa, primeiramente, vende a prazo, então ela emite um título contra o seu cliente pela venda a prazo, portanto, o cliente é um devedor da empresa que efetuou a venda. Esse título, que tem um vencimento futuro, é apresentado ao banco. Então, a empresa transfere o direito de cobrança desse título para o banco, que, no caso, credita o valor do título descontado, um valor de juros, na conta do cliente do banco, no caso, né? Que somos nós que vendemos a prazo. Esse valor que é acreditado na conta é uma antecipação, por isso nós chamamos de descontar duplicata, é trazer as duplicatas que vencem futuramente a valor presente, de acordo com a taxa negociada com o banco. Além dos juros, o banco geralmente cobra também uma taxa, uma tarifa de operação, que pode ser por borderô, ou seja, por conjunto de duplicatas, pode ser por duplicata, aí depende de qual é a negociação que você tem com o banco. O que importa nesse caso é que, mesmo você transferindo o título para o banco, caso o seu cliente não honre com aquele valor, ou seja, chegou no dia do vencimento e o cliente não pagou, não saldou a duplicata que você antecipou, a responsabilidade passa a ser da empresa que usufruiu aí do benefício do desconto de duplicata. A empresa é obrigada, então, a devolver o valor para o banco, tá bom? Então, essa característica é o que faz com que o desconto de duplicatas seja diferente, por exemplo, de um empréstimo, né? Dependendo da situação. Mas nós teremos oportunidade de ver isso, as diferenças um pouco mais à frente. Vamos lá. Em 2007, com o advento da Lei 11.638, a gente diz que essa foi a lei que alterou, né, que modificou a lei de 1976, 6.404, conhecida como Lei das Sociedades Anônimas. Então, em 2007, houve essa alteração e, no caso, a partir dessa alteração da Lei 6.404, prevalece a visão de que a transferência do controle dos riscos e dos benefícios daquele título, né,
e não mais da titularidade jurídica dele, é o que caracteriza a operação financeira, né? Mudou um pouquinho a visão. Antes, nós tínhamos a visão da titularidade, ou seja, quem era o proprietário do título. Se é a empresa, no caso a proprietária do título, né, a classificação dessa conta, ela era uma. A partir do momento que nós consideramos que é a transferência do risco e do benefício, e não mais a propriedade desse título, houve um novo entendimento sobre a classificação dessa conta no balanço patrimonial. Então, seguindo esse novo preceito legal, essa consideração da lei em relação à transferência de controle de risco e benefício, o pronunciamento técnico contábil, CPC número 38, estabeleceu que, quando uma entidade transferir um ativo financeiro, então uma duplicata a receber, ela foi transferida para o banco, portanto ela está fazendo a transferência de um ativo financeiro, ela deverá avaliar até que ponto ela retém os riscos e benefícios da propriedade do ativo, né? Então, se ela detém ou retém, né, os riscos do cliente não pagar, que é o que geralmente acontece, então ela precisa levar isso em consideração na hora de classificar essa conta no balanço. Então, qual é a diferença, né, de classificação? Antes da alteração da Lei 6.404, pela 11.638 de 2007, as duplicatas descontadas eram simplesmente consideradas como uma conta redutora das duplicatas a receber, tá certo? Então você tinha lá uma duplicata a receber, por exemplo, de R$100 mil, um conjunto de duplicatas, você antecipava metade dessas duplicatas, então você usava uma conta redutora de R$50 mil, fazendo com que as duplicatas a receber ficassem, então, com um total de R$50 mil, tá bom? A partir do momento em que você está transferindo para o banco, né, os riscos e os benefícios daquele título, você deixa de considerar, então, como uma conta redutora do ativo e ela passa a ser uma conta de passivo circulante, como se fosse um empréstimo normalmente, né? Por quê? Porque o risco é todo seu, enquanto empresa. O cliente não pagou, você tem que pagar, enfim. Então, no caso, é um empréstimo mesmo, né? É por isso que a gente diz que o processo de internacionalização da contabilidade brasileira, ela tem feito com que prevaleça a essência, ou seja, aquilo que realmente está acontecendo, sobre a forma que seria o entendimento de que é um desconto de duplicata e não um empréstimo. Tá legal? Se nós entendemos isso, podemos dar mais um passo. Vamos lá. Sobre essa nova ótica, quando a empresa transfere a terceiros, no caso é o banco, né? Um ativo financeiro, desconto de duplicatas, que é o nosso exemplo aqui, essa somente poderá baixá-lo na sua contabilidade quando ela transferir substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro. Ou seja, eu não posso fazer a baixa da duplicata quando eu transferir para o banco se eu tenho que honrar com esse título caso o meu cliente não pague, né? Então, caso contrário, ou seja, se eu não transferir os riscos de não recebimento para o banco, a entidade ela irá manter os instrumentos financeiros no ativo e tratar o valor recebido como um empréstimo, né? Então, ela vai considerar como um empréstimo similar a se eu estivesse assinando um contrato com o banco de empréstimo no qual ele me credita, né, coloca o dinheiro na minha conta, na verdade, relativo ao empréstimo e eu, né, acabo tendo ali um passivo, que é a obrigação de pagar esse empréstimo. O entendimento acaba sendo o mesmo, tá bom? Vamos em frente. Para a gente exemplificar, deem uma olhada nesse fato, né? Nesse fato contábil. Vocês podem perceber que a empresa ela vendeu a prazo, né? Ela fez uma venda a prazo no mês de fevereiro de 2018 pelo total de R$ 14.200. O prazo de recebimento dessa venda é de 90 dias,
Portanto, aqui está se caracterizando a duplicata a receber. No dia 1º do 3, no dia seguinte à venda, né, ela foi junto ao Banco Crédito Fácil e descontou esse título, né? Obviamente que ao descontar o título, a empresa irá honrar aí com algumas obrigações. Aí, o banco descontou o valor de R$ 400 a título de juros da operação. E também, como nós destacamos, né, geralmente o banco cobra uma tarifa, uma despesa relativa ao borderô de cobrança, relativa aos títulos, né, e varia. E o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, mais R$ 16 sobre essa operação. Bem, nós vamos aí lembrar que os juros e despesas, claro, variam, né, de transação para transação, de banco para banco, de tipo de operação para operação. Então, nesse caso aqui é um exemplo, utilizando aí o conceito da duplicata descontada, é como se fosse uma operação específica de antecipação de título com essas despesas que nós destacamos. Mas a gente sabe que esses valores não são fixos, né? Eles variam aí de operação para operação. Legal? Então vamos em frente. Os lançamentos das duplicatas, que foram antecipadas, então ficaria da seguinte forma. O valor do título é de R$ 14.200, portanto, um débito na conta Bancos Conta Movimento de R$ 14.200 pelo ingresso do valor da duplicata e o desconto de duplicatas de R$ 14.200. Vejam que aqui nós estamos classificando como um passivo circulante. Por quê? Porque o risco continua com a empresa, né? Então, nesse caso, a essência sobre a forma determina que isso seja considerado como se fosse um empréstimo e não como uma baixa, né, do título que eu tenho a receber. Os juros foram cobrados, os R$ 400, geraram um débito na conta de resultado de despesas financeiras, chamadas de encargos financeiros a transcorrer. Nesse caso aqui, eu não transferi diretamente para o resultado, porque, na verdade, a duplicata ela vence 90 dias. Então, eu vou considerar como uma conta redutora do meu passivo circulante, para depois, paulatinamente, né, mês a mês, eu fazer a transferência para o resultado. Quando completarem os 90 dias, todos os R$ 400 já estarão no resultado, né, impactando lá no lucro da empresa. E eu credito o banco porque está sendo cobrado na mesma conta em que entrou o valor da duplicata, tá certo? Dos R$ 14.200. E além disso, não é apenas os juros, mas sim a tarifa bancária. Da mesma forma, eu debito despesas bancárias, nesse caso já realizada, porque essa despesa ela ocorre já no ato, né, da antecipação da duplicata, e credito bancos conta movimento, retirando assim do banco mais o valor de R$ 50. E da mesma forma ocorre com o IOF, que é um imposto sobre operações financeiras. Eu também debito uma conta de resultado no valor de R$ 16.000 e o Bancos Conta Movimento de R$ 16. Tá certo? Aqui vale um destaque também, gente, é o seguinte: por que as despesas bancárias e o IOF, elas não são lançadas, assim como os juros, em a transcorrer e, ao contrário, ela é jogada diretamente no resultado? Porque tanto as despesas bancárias como é o caso do IOF, são valores que não dizem respeito em si ao prazo, né, da duplicata, mas sim dizem respeito à operação. Então o IOF vai acontecer sim ou sim, porque o governo ele calcula o IOF a partir de uma alíquota sobre a operação como um todo, e o banco vai cobrar os R$ 16 também, no caso R$ 50, né, independentemente
né, da operação, do prazo, e sim, ele cobra pela operação, né? Então, já são despesas incorridas, tanto a tarifa bancária como o imposto sobre operações financeiras. É por isso, tá bom? Continuamos. Quando nós tivermos já o primeiro mês transcorrido, então 1/3 daqueles juros, já que eu tenho 90 dias, são 3 meses, né? Então, o primeiro mês já é lançado na conta de juros passivos, uma conta de resultado, despesa financeira, e aí eu vou creditar aquela conta de encargos financeiros a transcorrer, que está lá no meu passivo, tá certo? Então, nesse caso, é a realização de 1/3 daqueles juros, justamente 1/3 correspondente a 30 dias, né, transcorridos daqueles 90 dias que no total representa o vencimento das minhas duplicatas. Compreendido? Então tá bom, vamos em frente. Esses são os razonetes, né? Olha como ficam aí os respectivos lançamentos. Gente, vale lembrar que o banco aqui tem outros valores porque a gente está fazendo cumulativamente, né? Então sempre nós teremos lançamentos relativos à vida da empresa anteriores. O que nos interessa aqui no caso é a entrada dos R$ 14.200, referente às duplicatas, aí as saídas relativas aos juros, a tarifa bancária e ao IOF, tá? Lá no passivo circulante o ingresso dos R$ 14.200, débito e crédito, o mesmo em juros a transcorrer, débito e crédito, as despesas bancárias, débito e crédito, e o IOF, da mesma forma, débito e crédito. Dos juros a transcorrer, 1/3 deles, os 133,33, são transferidos para o resultado à medida com que passa aí já o primeiro mês daquele total de 3 meses que são o prazo, né, que representa o prazo de vencimento das duplicatas. Compreendido? Então tá bom, vamos ver se compreenderam mesmo. A gente vai fazer uma reflexão, vamos lá? Você saberia dizer, com base no que a gente acabou de comentar, da diferença entre desconto de duplicatas e faturização? Faturização é o mesmo que factoring, tá? Qual seria a diferença de uma para a outra? Então, uns minutinhos para vocês pensarem, refletirem. A gente volta fazendo os comentários. Até já.
Muito bem, estava lá no chat acompanhando as dúvidas e também a resposta à nossa reflexão. Primeiramente, né, o pessoal do Rio Grande do Sul aí, obrigado pela participação, pelo envio da resposta, né, disse o seguinte, que no caso da fatorização nós temos a emissão de um novo título, né, com outros vencimentos e diferentemente do duplicata a receber, que eu acabo antecipando o mesmo título, né, o mesmo título emitido pela empresa. Bem, vamos, a resposta ela está correta, né, até o aspecto da emissão do novo boleto. A questão do prazo geralmente, né, não faz muita diferença, mas sim, existe a emissão de um novo boleto. Então vamos separar as duas situações para ficar mais fácil o entendimento, né? A factoring ou a fatorização, como nós geralmente consideramos no mercado, ela representa a emissão do título pela venda a prazo diretamente em favor da factoring, né? Como se eu estivesse transferindo a gestão financeira para uma outra entidade, no caso, uma entidade financeira. No caso, o que muda em relação à duplicata descontada é que a duplicata ela é emitida pela própria empresa e depois esse título ele é transferido para o banco, diferentemente da operação de factoring, na qual, ou de fatorização, na qual o título ele já é emitido em nome dessa financeira como beneficiária e essa financeira já acredita a empresa pelo valor líquido da operação, tá certo? Então existe essa diferença substancial de uma situação para outra. Além, claro, de questão de juros também serem diferentes, né? O tratamento no caso de quando o cliente não paga, no caso da fatorização, geralmente a transferência do risco é feita, claro que o juro é maior em função disso, mas a empresa transfere o risco para a factoring, para a empresa financeira, diferentemente do desconto de duplicata, que como vocês viram no nosso exemplo, a gente tem que honrar com a duplicata quando o cliente não paga. Então, basicamente, nós temos essas duas diferenças, né, de uma situação para a outra, tá bom? Valeu pela participação de vocês. Nós teremos um momento de perguntas daqui a pouco, então podem continuar mandando suas dúvidas, que a gente, no momento de perguntas, esclarecerá. Vamos em frente? Vamos lá. Já o financiamento, que é uma outra modalidade de operação, ocorre que existem as contas específicas representantes desses empréstimos e também dos financiamentos. Ambas representam as obrigações da entidade junto à instituição financeira, tanto do país como não, né, instituições de fora também podem emprestar recursos para empresas do Brasil, e nesse caso, essas instituições financeiras são as credoras das operações, né? Os recursos geralmente são destinados para financiar tanto imobilizações como capital de giro, tá certo? Então, o capital de giro, mais uma vez, sendo destacado aqui, e o financiamento da imobilização da empresa, ou aquisição de imobilizado, como uma justificativa de uso desse tipo de operação, tá certo? Vamos conhecê-la melhor, vamos lá. Os financiamentos, eles são créditos geralmente vinculados à aquisição de um bem. Qual que é a diferença, né? O que essa palavra vinculado aqui está dizendo? Que em determinados casos, existe até mesmo a vinculação jurídica, né, da operação. A gente chama de alienação fiduciária, por exemplo, o financiamento de um veículo, quando o banco ele faz o gravame, ele registra aquela operação financeira junto ao DETRAN, né, que é o Departamento Nacional de Trânsito, responsável pela regulamentação dessas relações, né, nossas com os veículos. Então, na verdade, quando o banco faz a alienação fiduciária, ele é dono junto, né? Se eu não pagar, obviamente, ele tomará o meu bem que é dado em garantia. Tá certo? Essa é a diferença de operações financeiras comuns, tá bom? Vamos ver a segunda parte, então, dessa questão do financiamento. O registro contábil, ele será efetuado quando a empresa receber os recursos, claro, né? O dinheiro relativo à operação, muitas vezes coincide também com a data do contrato. Geralmente eu assino o contrato e já é feita a liberação do recurso para
mim, no caso, enquanto empresa, né? O banco faz a liberação por ocasião da assinatura do contrato ou da formalização jurídica, né, da operação de financiamento ou de empréstimo. Legal? Nós temos uma situação de aquisição, que nós destacamos no início da aula, justamente envolvendo aquela aquisição do ar condicionado, né? Vai servir bem para nós exemplificarmos aí o financiamento. Vamos lá. Quando nós analisamos o item 13 do CPC 08, que é o CPC relativo a essa questão das operações financeiras, ele fala que os custos de transações utilizados ou incorridos, né, na captação de recursos, quando nós falamos em empréstimos, financiamentos, etc., eles devem ser contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido pelo instrumento financeiro, né? Então isso aqui é redução do valor justo e ela se dá pelo reconhecimento dos custos da transação, tá certo? É como se eu tivesse, no momento do registro, considerando efetivamente o valor líquido ou valor bruto que eu estou devendo, né? A contabilidade ela deverá significantemente evidenciar isso no balanço patrimonial, de acordo com o que trata o item 13 aí do CPC 08. Continuemos. A conta será uma conta retificadora. Nós já vimos uma agora há pouco, né, juros a transcorrer. É uma conta retificadora, uma conta de ajuste do passivo circulante. Nesse caso aqui dos financiamentos a pagar, a fim de se evidenciar o valor líquido que nós recebemos. Ou seja, o valor que de fato entrou no banco, né? Porque o que nós devemos geralmente é um valor muito além daquele valor que de fato entrou no banco. Vamos lá. Se a gente voltar agora ao nosso exemplo, a empresa Altas Bordas, ela adquiriu um aparelho de ar-condicionado em 1/3. Vários outros materiais foram adquiridos juntamente com esse ar-condicionado, porque não tem como eu instalar o ar sem alguns detalhes técnicos, como dutos de ventilação, acessórios para a instalação, etc. Na verdade, o custo total do aparelho e mais todos esses acessórios foi de R$120 mil, de acordo com a nota fiscal 789 da empresa Bom Ar Refrigeração, tá certo? Então está aí os dados relativos àquela aquisição que nós destacamos no início da nossa aula. Mas, e daí? Como é que nós registramos, como nós reconhecemos essa operação na contabilidade? Vejamos lá. Aqui a gente detalha um pouco mais o contrato. O valor do bem é de R$120 mil. Foi feita uma TED, né, do valor da entrada de R$28 mil. Portanto, a parcela a prazo é de R$92 mil. Houve uma cobrança de encargos financeiros de R$4 mil, portanto, os 92 mais os 4 mil de encargos fez com que o meu contrato fosse de R$96 mil. Foram 48 meses em termos de parcelas, cada parcela aí no valor de R$2 mil. O banco é o crédito fácil, mesmo que eu antecipei as minhas duplicatas, e a primeira parcela vence no mês 3. Tá certo? Então nós temos aí, basicamente, os dados necessários para o nosso lançamento contábil. Como tratar, então, esses dados na contabilidade? Vamos ver? Na aquisição, ou pela aquisição, né, do aparelho de R$120 mil, mas, na verdade, nós lembramos, né, que R$120 mil foi o valor de aquisição do aparelho, mas nós pagamos R$4 mil a mais por comprar a prazo, tá certo? Por fazer a aquisição a prazo. Nós adquirimos o aparelho, portanto, o lançamento débito de máquinas e equipamentos, R$120 mil, e aqui os créditos de banco pelo valor da entrada, R$28 mil, o financiamento a pagar. Aí eu tenho dois grupos, né? O curto prazo pelos meses que estão até o final do exercício subsequente e o longo prazo
após o final do exercício subsequente. Então, 42 mil mais 49 mil e seus respectivos centavos totalizam aqui os 96 mil reais. Já os encargos financeiros, nós utilizamos aquela conta de encargos financeiros a transcorrer, a financiamentos a pagar pelo valor de R$ 1.833,33, aqui no caso representando os encargos financeiros proporcionais ao contrato no curto prazo, né? O mesmo acontecendo no longo prazo, vejam aí. Vamos ver como fica o lançamento no longo prazo? Está aí. Os encargos financeiros, então, do longo prazo, R$ 2.166,67, e financiamentos a pagar relativos ao longo prazo. Se eu somar esses dois valores, eu chegarei no total dos R$ 4.000, que é o valor dos juros, né, embutidos aí na operação. Tá ok? O lançamento é similar ao que a gente já havia visto no caso das duplicatas descontadas. Então, os R$ 2.000 de financiamento pelo pagamento de uma parcela contra bancos. E isso eu vou fazendo a cada mês, né? E claro, se eu paguei uma parcela, eu reconheço a despesa proporcional ao valor dessa parcela. R$ 83,33 é justamente a apropriação dos juros relativos a uma parcela, né? O mesmo como nós fizemos lá na duplicatas descontadas. Passou um mês, eu já registro a proporcionalidade dos juros. Continuemos. Aqui os razonetes, nós temos as despesas financeiras aqui realizadas, né, contra os encargos de curto prazo, os encargos de longo prazo, esses dois valores, né, que se nós somarmos, nós totalizamos os R$ 4.000. Aqui do banco saindo o valor da entrada e também o valor do pagamento da primeira parcela, e todas as demais contas, como máquinas e equipamentos. E os financiamentos a pagar, curto prazo e longo prazo, realizando aí, ou fechando, né, os lançamentos dessa operação. Tá certo? Não é muito complicado, porque é similar ao caso da duplicados a receber, mas, né, sempre tem os detalhes para nós ficarmos atentos, tá certo? Como eu prometi a vocês, momento para esclarecermos dúvidas que vocês de repente possam ter. Vejam aí. Perguntas. Nós já voltamos esclarecendo-as.
Muito bem. Eu estive lá no chat vendo a síntese, né, das dúvidas de vocês e basicamente vocês estão com dúvidas sobre a aula-atividade que foi feita na nossa aula passada em relação à baixa do custo das mercadorias vendidas. O que ocorreu, né, naquela oportunidade que gerou um pouco de dúvida em vocês é o seguinte: quando nós compramos a mercadoria, quando nós fizemos a aquisição da mercadoria, ela entrou no nosso estoque pelo valor, no caso, de R$ 35.430. E quando nós fizemos a baixa do CMV, custo das mercadorias vendidas, nós baixamos pelo valor de 50%, né, R$ 17.715. Por que houve essa diferença, né? Compramos por um valor e vendemos pela metade. Na verdade, o que aconteceu foi que nós vendemos 50%, metade, do estoque que nós havíamos comprado. Então, se você observar no enunciado da questão da aula-atividade, lá diz que foram vendidas 50% das mercadorias adquiridas dia tal. Como nós vendemos apenas a metade dessas mercadorias, então o custo das mercadorias é proporcional à quantidade vendida. Ou seja, 17.715, que é metade do valor que nós havíamos adquirido, tá bom? Por isso que gerou essa dúvida, espero que tenhamos esclarecido, né? Então, mais uma vez, se a gente compra um valor total e nós vendemos só metade, a gente só pode fazer a baixa do custo pela metade, tá certo? E, claro, a outra metade ficou no estoque porque não foi vendida. Entendido? Então tá ótimo. Se tiverem mais dúvidas, podem enviar que nós teremos o prazer de esclarecê-las, tá ok? Vamos em frente. A depreciação, né? Um aspecto bastante importante da contabilidade que envolve aí a questão do imobilizado. Primeiramente, vamos compreender o que é a depreciação. A depreciação, ela representa a redução, ou a gente pode também chamar de diminuição, né, do valor dos bens do ativo resultante do desgaste. Então, o que acontece? Um bem que você adquire para usar, ele vai sofrendo desgastes à medida com que você vai usando esse bem. Vamos imaginar aqui, para facilitar o entendimento, o caso de um veículo, né? Você compra o veículo, começa a utilizar o veículo. Pelo simples fato de você estar utilizando esse veículo, ele naturalmente vai perdendo o seu valor em função do uso que você vai fazendo desse veículo, né? Não apenas pelo fato de você usar, mas o próprio efeito natural desse bem estar no tempo, né? Chuva, sol, frio, calor, vai fazendo com que ele também tenha uma perda de valor, uma diminuição de valor. Ocorre também uma terceira hipótese, que é a obsolescência. Obsolescência é a substituição de tecnologias. Você vai trocando as tecnologias, substituindo as tecnologias anteriores. Isso faz com que o seu bem também tenha perda de valor. O que acontece? Nós vamos usar, portanto, a depreciação para que a gente possa reduzir esse valor de perda do bem como um custo ou despesa, né? Dependendo da situação, se o bem ele é usado na produção ou não. A título de depreciação acumulada, a partir do momento que o bem ele é instalado, assim, a partir do momento que o bem está disponível para uso. Essa é a regra de início da depreciação, tá certo? Então nós vamos utilizar sempre a depreciação como reconhecimento da perda de valor do bem por esses três critérios principais: uso, efeito natural ou obsolescência. Combinado? Tem um detalhe que a gente destacou aí sobre a depreciação. Como ela é o reconhecimento da perda de valor de um bem, nós temos que relevar sempre duas situações. A primeira é perguntarmos se ao final da vida útil do bem, ele tem algum valor residual. O que seria o valor residual?
é o valor que lá na frente eu ainda poderei obter pela venda do bem. Por exemplo, nós sempre falamos que o tempo de vida útil de um veículo em uma empresa, principalmente as de transporte, né, ela é, por exemplo, de 5 anos, né? Eu não posso ter uma frota mais velha do que 5 anos. Se essa é a vida útil, eu tenho que depreciar todo aquele bem dentro desse prazo de 5 anos. Todavia, se ao final desses 5 anos eu ainda consigo vender, sei lá, o meu ônibus, por exemplo, e consigo um valor relativo a 40% do valor de mercado, no valor desse bem, quando eu vou fazer a depreciação durante os 5 anos, eu preciso considerar apenas 60% de depreciação, porque 40% eu vou recuperar. A gente chama isso de valor residual. Então esse é o primeiro aspecto que nós temos que sempre lembrar. O segundo aspecto é o de que nós não podemos depreciar mais do que o valor do bem, né? Então, nós não podemos depreciar além do valor que eu tive de aquisição daquele bem, lá na oportunidade da compra, ou seu valor residual, que é o valor que ele vale ao final desse período dessa vida útil, tá certo? São 2 critérios importantíssimos que nós temos que sempre relevar. Continuemos. Para fins tributários, como eu falei para vocês, a legislação fiscal, nesse caso, ela ainda é preponderante, né, na escolha das taxas de depreciações. Então, para fins tributários, a taxa anual de depreciação, ela sempre é estabelecida a partir da vida útil, né, de um determinado bem. Então, suponhamos que um bem, ele tem uma vida útil. Então, ele tem uma vida útil igual a 5 anos, ok? Então, eu preciso saber quanto eu efetuarei de depreciação, né? Por ano, ele será igual a 100% do valor depreciável dividido por 5. Nesse caso, 20% ao ano, tá certo? É assim que nós estabelecemos e é assim que nós geralmente temos na legislação fiscal o percentual de depreciação. A gente chama isso de método linear, tá? Linear porque eu tenho as depreciações iguais em todos os anos. A Receita Federal, ela fixa essas taxas por meio de um anexo, geralmente o anexo 3 da instrução normativa que regula o imposto de renda. Aqui eu tenho como exemplo, né, a instrução normativa 1700 do ano de 2017, apenas a título de exemplo, e ela, claro que ela vai variar aí de acordo com o bem, né? Cada bem, ele terá uma taxa de depreciação. Essa taxa de depreciação, como vocês viram aí nesse slide, ela é estabelecida sempre em função do tipo do bem. Então eu tenho um percentual ou uma vida útil estabelecida para veículos, eu tenho outro percentual e uma vida útil estabelecido para edificações, eu já tenho outro percentual, uma outra vida útil para máquinas e equipamentos, e assim sucessivamente, né? Nós temos, de acordo com a classe do bem, uma taxa pré-estabelecida. Vejam aí. Então, o contribuinte que comprovar por meio de perícia, veja que agora eu já estou envolvendo uma mudança em relação à regra geral da tributária, né? Então, por meio de uma perícia, envolvendo algum órgão oficial de pesquisa, ou seja, que tenha condições de aferir o que eu estou dizendo, né? Que o prazo de vida útil de um determinado mobilizado, ele é superior àquele estipulado pela Receita Federal, né? Ele poderá, no caso, se utilizar dessa taxa, da taxa que ele está estabelecendo com base nesses pareceres, nessas manifestações desses órgãos oficiais, tá certo? Claro que para isso deve ser comprovado por meio de documentação hábil e idônea. Então vejam que não é algo teórico, né? E sim algo normatizado, algo que tem que estar devidamente comprovado via documento. Legal? E é claro que esse documento deverá ser guardado e
e estar à disposição, né, de uma possível fiscalização, checagem por parte da Receita Federal, uma vez que é um assunto tratado aí no âmbito federal, tá bom? Continuemos. Aqui nós temos exemplos de taxas de depreciação com base na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de 1700 do ano de 2017. Dei uma olhadinha nesses 4 grupos de elementos. Perceberam que há diferença entre eles? Olha só, as edificações, que seriam o prédio, as construções, elas são consideradas elementos que têm 25 anos de vida útil para fins do imposto de renda. Então, no caso, 100% dividido por 25 anos, eu terei uma taxa anual de 4%, né, ao ano. Os veículos, que têm uma vida útil de 5 anos, foi o exemplo, inclusive, que eu dei, 20% ao ano, né? Os móveis e utensílios, que têm uma vida útil de 10 anos, eles representarão 10% ao ano. E os maquinários, que também, segundo a instrução normativa, tem vida útil de 10 anos, também terá aqui uma depreciação anual de 10%. Lembrando que para eu encontrar cada uma dessas taxas de depreciação, basta eu dividir 100% por essa quantidade de vida útil, tá bom? É dessa forma que nós fazemos o cálculo da taxa de depreciação anual. Uma outra questão importante é, mas e se eu estou fazendo a contabilidade mensal? Como que eu faço o tratamento dessa depreciação? Basta que nós apliquemos a taxa anual e dividimos depois por 12. Por quê? 12 meses. Então, taxa anual dividido por 12, ela representará uma taxa mensal. E é essa que eu utilizarei para o lançamento mês a mês da minha depreciação. Tranquilo, né? Então tá bom, vamos em frente. O contador João, antes dele encerrar a contabilidade do trimestre da empresa, né, Altas Bordas, ele vai proceder os lançamentos de reconhecimento da depreciação. Nós vamos agora ter a oportunidade de ver como se aplica na prática a esses percentuais de depreciação. Ele já possui todas as taxas, que a gente acabou de demonstrar para vocês, que está na instrução normativa, né, do imposto de renda, e todos os bens registrados no imobilizado da empresa. Como eles foram todos adquiridos novos, então eles não tinham a utilização anterior, então a depreciação começa do zero, né, a partir do início da sua operação. Como ele deve proceder esses lançamentos, é o que nós vamos, no caso, conhecer agora, mas para isso vamos compreender os fatos. Então, o lançamento contábil das edificações, ela funciona mais ou menos assim. Nós calculamos o valor total da imobilização. Vocês devem se lembrar, né, que lá na constituição da empresa Altas Bordas, houve a aquisição, né, de um bem de 50 mil reais, né, a aquisição de um bem de 50 mil reais. Como esse bem é uma edificação, uma sala, né, comercial, o que acontece? Eu tenho aqui a aplicação daquele percentual de 4% ao ano. 50 mil reais vezes 4% ao ano totaliza aqui 2 mil reais, tá certo? Lembrando que isso é uma taxa anual. Olha aqui. Se eu quero saber o mensal, nós dividimos esse valor de 2 mil reais anual por 12. E aí efetuamos o lançamento. Débito de despesas de depreciação. Essa é uma conta de resultado que fica classificada em despesas operacionais dentro do subgrupo despesas gerais e administrativas, tá bom?
Total, R$ 166,67. E o crédito em depreciação acumulada é uma conta retificadora do ativo permanente. O total aqui de R$ 166 mil reais, ou desculpa, R$ 166,67, tá certo? Depreciação, portanto, se eu estou fazendo o trimestre termina em 30, no caso em 31 de março, né? O trimestre, eu tenho no caso 2 meses de depreciação, que é fevereiro e março, né? Ele foi adquirido em 31 de janeiro de 2018. Então eu tenho aqui de 1 de fevereiro a 28 de fevereiro e de 1 de março até 31 de março. São 2 meses. R$ 166,00 vezes 2 meses, eu vou depreciar, portanto, R$ 333,34. Eu posso tanto fazer um lançamento, nesse caso, ao final de fevereiro, de R$ 166,67, e outro ao final de março, como se eu estou fechando o trimestre, eu posso lançar em 31 de março e reconhecer ali o lançamento dos 2 meses, no caso, né, da depreciação. O mais correto é que isso seja feito mensalmente, né? E aí a totalização se dá no próprio razonete da conta de depreciação. Entendido? Se nós entendemos, podemos dar mais alguns passos. Vamos lá. A depreciação dos móveis, ela se dará no total de R$ 50,00. Mas por quê, né? Vamos relembrar. Então nós temos móveis e utensílios total de R$ 6.000. Então o valor dos móveis e utensílios da empresa Altas Bordas. No caso dos móveis é de 10 anos a vida útil, o que dá 10% ao ano. Portanto, R$ 600,00 por ano. Que ao dividir por 12, então nós temos um total de R$ 50,00 por mês de depreciação. Da mesma forma, como a aquisição dos móveis se deu na mesma data lá no caso dos imóveis, nós temos também 2 meses de depreciação, portanto, teremos aí 2 lançamentos de R$ 50,00, um no final de fevereiro e um no final de março, que vão totalizar esses R$ 100,00 que nós estamos apresentando aí para vocês. Tá certo? Vejamos lá. Nós temos ainda os maquinários, lembram-se do ar-condicionado, né? Que nós acabamos adquirindo a prazo, uma boa parcela a prazo. O total dele foi de R$ 120.000. Maquinários ou máquinas e equipamentos têm 10 anos de vida útil, portanto 10%, o que dá aí R$ 12.000 por ano. Dividido por 12 meses, nós temos R$ 1.000 por mês. Como ele foi adquirido em 1 de março, então nesse caso é um mês só de lançamento, né? Só o próprio mês de março, o reconhecimento da depreciação. Combinado? Entendido? Então tá bom. Muito importante, então, 2 aspectos que nós destacamos nesses lançamentos. Primeiro, que a taxa é anual. Segundo, que para transformar essas taxas anuais em mensais, nós dividimos por 12. E terceiro, nós temos que considerar todos os meses em que o bem ele ficou à disposição da empresa para uso. São esses os critérios que eu tenho que sempre levar em consideração. Tá certo? Se nós entendemos, podemos dar mais um passo. Vamos ver agora o reflexo desses lançamentos. Vejamos lá. Então existe uma segunda forma, né, de apuração desses lançamentos de depreciação, que se reflete no que nós chamamos de valor residual. Aliás, o valor residual acaba refletindo na forma de cálculo da depreciação. Vamos imaginar que a vida útil do veículo de passeio ele seja de 5 anos, portanto, 5 anos, a taxa anual será de 20%. No entanto, ao final dos 5 anos, o veículo ainda poderá ser vendido por R$ 20.000. Então, o que nós fazemos nesse caso, né? O valor do veículo é de R$ 50.000. Como nós dissemos que há um valor residual ao final do período
ele vai valer R$ 20.000, então a base de cálculo da depreciação passa a ser de R$ 30.000, tá certo? Nesse caso, o valor depreciável será os 30 e não os 50.000, que é o total do bem. É isso que nós chamamos de reflexo do valor residual na depreciação, tá certo? É o caso aqui do reconhecimento do valor de venda do bem ao final da vida útil. Bem, aí os procedimentos, gente, a partir desse momento é o mesmo, né? Eu considero como base de cálculos 30.000, a taxa de depreciação anual vai ser de 20%, que sobre os 30.000 gerará um valor de R$ 6.000, que ao dividir por 12 me dará uma depreciação mensal de R$ 500. Mesmo caso dos demais itens, nós temos 2 meses de depreciação, porque nós temos o mês de fevereiro e março de depreciação, totalizando R$ 1.000. Vejam que depois que eu considero o valor residual, o procedimento é exatamente o mesmo dos casos que eu não tenha valor residual a ser considerado, tá certo? Então o procedimento de cálculo é o mesmo, apenas muda a base de cálculo, porque eu considero o valor residual ao final da vida útil do bem. Tá certo? Entendemos? Então vamos lá. Os lançamentos também não sofrem alteração, né? Eu tenho aqui a despesa de depreciação, uma conta de resultado, contra a depreciação acumulada, que é uma conta redutora do meu ativo. Vai ser R$ 1.000, porque cada mês receberá um lançamento desse. Um detalhe muito importante, a contabilidade societária, portanto a contabilidade que está mais preocupada com a informação gerencial do que com as questões fiscais, ela irá está apresentando valores menores do que os determinados pelo fisco, né? Então, nesse caso, eles serão efetuados ajustes no LALUR. O que é o LALUR? Livro de apuração do lucro real, tá certo? Então, para fins societários, a gente aqui considera a questão do valor residual do veículo, né? E no caso do LALUR, a gente tem que fazer o ajuste, reconhecendo aí esse impacto do valor residual. Por quê? Porque a gente está diferindo daquilo que determina a instrução normativa, tá bom? É um ajuste entre a contabilidade societária e a contabilidade fiscal. Vejamos lá. Esses são os razonetes a partir do lançamento das depreciações: edificações, veículos, maquinários, móveis e utensílios. E aqui todas as despesas de depreciações que receberam os valores que foram respectivamente lançados contra ela, tá certo? Então fica aí um aspecto bastante importante, que é o reconhecimento do valor residual como uma variação da depreciação normal, aquela fiscal que nós conhecemos, tá certo? Mas essa depreciação, vocês perceberam, se dá sobre bens físicos, né? E quando nós temos situações de bens que não são físicos? Vamos refletir um pouquinho? Dá uma olhadinha aí na temática. Amortização. Certamente na pré-aula vocês já viram esse assunto, não é isso? E eu vou dar um minutinho para vocês me responderem o seguinte: qual a diferença? Por que eu tenho que ter amortização? Por que eu não faço tudo como depreciação? Tá certo? Um minutinho, eu já volto comentando as respostas de vocês.
Muito bem. Eu estava lá no chat acompanhando a atividade de vocês. Parabéns a todos aí pela participação. O pessoal de Tocantins pediu para falar um pouquinho mais sobre o financiamento, não entenderam a questão do fracionamento, né, das parcelas. Eu vou voltar ali no finalzinho da nossa aula a falar sobre isso, tá? Para esclarecer a vocês, prometo. E o pessoal do Rio Grande do Sul apresentou aí a diferença entre a depreciação e a amortização. A depreciação sobre bem e a amortização, eles usaram a expressão capital, né? Na verdade, se a gente for utilizar a expressão assim mais adequada, seriam bens intangíveis, tá? Então, perfeitamente, capital é um exemplo, por exemplo, quando você assina um contrato de marca e patente, né? Ou você assina um contrato de uso de uma determinada marca. Você, na verdade, está amortizando de acordo com o prazo contratual. Isso não é um bem físico, e sim um bem, no caso aqui, um valor quase que intelectual, né? Essa é a diferença da amortização para a depreciação. Vamos ver na prática a amortização. Vejamos lá. É a redução do valor aplicado na aquisição, no caso de direitos de propriedade e quaisquer outros, né, ativos que sejam intangíveis. Então a palavra-chave aqui é intangível, tá certo? Com existência ou exercício de duração limitada. A norma que regulamenta a questão da amortização é a NBCT, esse T aqui é de técnica, né? Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 16.9, que ela acabou sendo revogada pela norma brasileira técnica, no caso aqui da área pública, né? A partir de 1/1 de 2019. Então esse ano de 2019 marca o início da centralização da discussão sobre essa questão do intangível, etc. e tal, na norma técnica aplicada ao setor público, né, o SP de setor público, tá certo? Vamos ver como se dá na prática a consideração da amortização. Vamos lá. Deve ser reconhecida a amortização com base na vida útil daquele ativo, muito similar ao que nós vimos no caso da depreciação, e ele se inicia quando o ativo está disponível para uso, tá certo? No mesmo caso que aconteceu na depreciação. Nós podemos amortizar com base geralmente no contrato, que é o método linear. Então, se eu tenho um contrato de 5 anos, a gente divide 100% por 5 e deprecia 20% ao ano. Como exemplo, né? Mesmo muito similar ao que nós fizemos na depreciação. A empresa Altas Bordas adquiriu aquele direito de exploração de marca em 31 de janeiro de 2018. Foi R$ 5.000 o valor do contrato por 5 anos. Então, nesse caso, 5 anos, ou eu considero 20% ao ano, ou eu divido pelo total de meses, 5 anos são 60 meses, e eu encontro o valor mensal de R$ 83,33, que vezes os 2 meses dentro do trimestre, totaliza aqui R$ 166,66. O lançamento é muito similar ao que aconteceu com a depreciação. Eu debito uma conta de resultado, encargos de depreciação e credito de amortização e credito a amortização acumulada, uma conta redutora do ativo. Como são 2 meses, R$ 166,06 seria aí o total. Esse aqui é o reflexo no Razonete, então não tem assim muito segredo em relação ao que nós já vimos da depreciação, mas a diferença básica se dá em relação ao fato de ser intangível, tá certo? Vamos lá. O balancete final, nós fazemos o lançamento aí dos fatos e os razonetes, transferindo aqui para o nosso balancete. Aqui estão os valores, eu deixo com vocês esses valores do balancete, tá bom? Atualizados com todos os lançamentos. Fica fácil depois de vocês conferirem o reflexo de todos esses lançamentos que nós fizemos no nosso balancete, tá bom? Sobre o financiamento, que eu prometi, assim, retomar, gente, pensa sempre o seguinte, né? Vamos imaginar que eu tenho um financiamento cuja parcela seja de R$ 1.000 e que R$ 100 sejam juros. Eu não posso, e seja, vamos supor aqui, 1 ano de contrato. Eu não posso lançar todos os juros, ou seja, R$ 100 vezes 12, direto no resultado. Então, o que nós fazemos? Nós separamos o que é parcela e juros mês a mês.
À medida com que eu vou pagando cada um desses meses, esse valor dos juros proporcional a esse mês vai para o resultado. Por isso que eu tenho a conta redutora lá no passivo circulante fracionado, como nós explicamos no caso do financiamento, tá? Eu não posso lançar todo o valor direto no resultado, eu faço isso a cada mês de vencimento das parcelas. Combinado? Entendido? Com certeza teremos mais assuntos para discutir na nossa próxima aula. Foi um prazer mais uma vez trabalhar com vocês na aula de hoje. Nos vemos em breve. Até lá!